Boa tarde a todos. Obrigada por abrir espaço na agenda para passar a próxima hora conosco. Acho que vai ser bem interessante, porque a gente aproveita o fato da JCDecaux, a gente vai aproveitar o fato da JCDecaux, que está presente em 80 países, mostrar um pouquinho como é que está sendo a vivência dessa crise e os estágios dela de uma maneira real e concreta, como isso está refletindo no nosso mercado. Por isso a gente decidiu trazer ao mercado esse panorama, um panorama global do OH, um panorama de como os países que estão na nossa frente estão se comportando no nosso segmento, né? De que forma e quais segmentos eles estão voltando, né, conforme a pandemia avança e a vida vai começando a ser retomada. Queria primeiro de tudo agradecer a Andréa Salinas, nossa diretora de marketing, que botou em pé esse webinar, ela e a equipe dela, com uma curadoria global da JCDecaux, e como está sendo esse nosso pós-pandemia. Agradecer também aos nossos convidados, o Nelson Villalva, CEO da Nova SB, Ricardo Barbosa, diretor de marketing e vendas do Café do Sítio, e o Lúcio Porte, nosso head de comercial de Brasília, que vão fazer uma mesa redonda, vão fazer um painel sobre o futuro de marcas e negócios e a nova relação com os consumidores. Eu acho que a grande diferença que nós temos aqui é o fato de não estamos falando de um estudo, né? A gente viu muitos estudos, todo mundo publicando estudos, que eu acho que é super válido, mas são mais orientativos, né? Aqui o que nós vamos trazer para vocês são casos reais, né? O que efetivamente está acontecendo, o que efetivamente aconteceu nos países que estão retomando. As diferentes maneiras que eles se comunicaram, os segmentos que começaram a se comunicar, da maneira que eles estão fazendo, e até chegar à China, que é onde nós já estamos falando efetivamente de um pós-pandemia, onde a crise supostamente está praticamente superada. Então, eu queria deixar aqui meu muito obrigado a todos que estão assistindo, a todos que estão participando, e desejar a todos uma boa viagem aí por esses países todos. Obrigada, gente. Eu sou otimista, tá? Eu sou um otimista realista, ao ponto de não ser idiota. O que é que a gente vem observando? Primeiro, ninguém sabe de nada ao certo, né? E eu acho que a riqueza do estudo que vocês mostraram é que vocês trouxeram experiências e não estudo, tá? O que está todo mundo fazendo é botando a mão na água e vendo se está quente, se está frio e tomando decisão. Inegavelmente, a gente assistiu ondas, né, falando da mídia como um todo. Quem não se lembra das primeiras semanas, quando o jornalismo estourou, né, a TV parecia um eterno plantão corona. E ali se passaram 4 ou 5 semanas e a TV mudou, né? Então, isso exigiu de todos os veículos uma dinâmica, né? Essa estrada da evolução do OH que vocês demonstraram foi muito rica e proveitosa. Inegavelmente, às vezes, em algum momento, até estar na rua poderia ser uma sinalização errada, né? Mas alguns anunciantes souberam tirar proveito disso. A gente viu, por exemplo, o GDF, que usou o meio com adequação muito prática, racional e objetiva, né? As mensagens do GDF eram: vá para casa e, se estiver na rua, se cuide. E aí a gente começa a ver agora aqui algumas iniciativas de varejo, restaurante. A gente viu muita iniciativa de marcas que estavam com trabalhos solidários. A gente viu marcas como o Sítio, que não saiu das ruas, né? A gente viu uma imobiliária, né, Lúcio? A Thaís Imobiliária, que eu nunca tinha ouvido falar, e ouvi falar dela na rua. Então, eu acho também que a gente ficou muito mais aberto a receber essas mensagens, a receber esses conteúdos. E a gente percebeu nas últimas semanas uma enorme ansiedade por essa volta. Há uma normalidade, né? Qual é o grau dessa normalidade? Qual é o grau dessa volta? A gente ainda não sabe precisar,
mas tem sido importante olhar para a rua, olhar para as estações. O número que você trouxe da China, eu recebi uma estatística, você falou da volta do metrô lá, os 9 milhões de passageiros por mês, e o Wuhan já fechou o mês de maio com 90% da sua atividade econômica recuperada. Que bacana. Não abriu foi cinema, mas também aí é querer demais, né? Então, acho que a gente tem que fazer isso, experimentando, né, e tentando enxergar como essa dinâmica, porque também o Brasil está muito diferente mercado a mercado, né? E eu acho que o segmento de OH também respondeu muito efetivamente às nossas questões, né? Tem menos fluxo, renegociamos. Então, isso é fundamental. Diante da presença do crescimento do out of home, a gente tem que estar nele. E penso também que, voltando ao otimismo, né, a gente vê a informação das vacinas, a gente vê essas boas notícias vindo de Austrália, vindo da China, enfim. Então, eu tenho a impressão que a resiliência do brasileiro vai prevalecer, né? O brasileiro é solidário, o brasileiro é forte e eu acho que a gente vai sair diferente, vai sair melhor, vai sair mais forte. E acho que a rua, eu acho que a nossa fase de bem-vindo à rua vai ser uma fase de muita alegria, de muita força e de muito encorajamento das marcas com o consumidor que vão estar nas ruas, nos terminais, nos aeroportos, nos shoppings. Isso é o que eu penso aí para a volta. Olá, primeiramente quero agradecer a todos vocês pelo convite. Muito legal a gente poder conversar e trocar ideia nesse momento. Quando a gente começa a falar de um novo normal, a gente tem que lembrar que ele vai ser criado por nós, né? Então, para a gente enxergar o que vai ser, a gente tem que entender como nós estamos vendo, as reações das pessoas, os sentimentos das pessoas nesse momento. E, assim, prever, eu acho até leviano agora, né? Como uma palavrinha muito legal que você usou, Andréia, foi a importância de ter a sensibilidade, né? O mood, de entender que cada praça, cada lugar tem a sua característica, cada população de cada cidade está vivendo isso de uma maneira diferente. Quando a gente olha para o Brasil ainda, e a gente que está aqui com uma presença forte em Brasília, mas também estamos em cidades de interior de Goiás, interior de Tocantins, a gente vê como que essa pandemia atingiu diferente as pessoas aqui no Brasil. E como o Nelson comentou já, a gente foi uma das marcas que não saiu das ruas. E muito devido a isso, devido a gente entender o nosso posicionamento aqui em Brasília, como as pessoas, como os nossos consumidores nos veem. Então, a gente continuou, por exemplo, com a nossa campanha, mas também que era uma campanha bem bacana, que estava falando das cidades, comemorando o aniversário de 60 anos de Brasília. A gente quis valorizar não só a capital, mas todas as cidades satélites, todas as regiões administrativas que formam o Distrito Federal. Então, as pessoas super se conectaram. Por exemplo, estourou forte, né, a questão da pandemia aqui em março, e foi em março onde a gente teve maior cobertura de mobiliário urbano, por exemplo. E nas redes sociais a gente chegava a receber as pessoas tirando selfies na frente de um mobiliário para brincar com a nossa campanha. Então, é muito de sensibilidade. Quando a gente olha para Goiânia, que é uma praça que a gente está também, por exemplo, a gente não fez. A gente saiu, a gente não trabalhou um out of home lá, porque sensivelmente não era o local, talvez os consumidores fossem enxergar de uma maneira não tão bacana, mas eu acho que é um momento de a gente viver a cada dia, sentir como as respostas vão vir. Ainda aqui, quando a gente fala de Brasília, por exemplo, temos algumas regiões onde se comenta que talvez tenha um isolamento total, em outras que tem uma abertura total. Então, a gente fica no meio disso tudo tentando se posicionar. Eu acho que é bem a palavra que você disse, é mood.
É entender o cenário onde você está, mas também não ficar receoso, porque esse novo normal, independente de como ele seja, ele vai chegar. E a gente precisa estar preparado para isso. De voltar ao normal, né? As pessoas estão muito ansiosas, muito incertas em relação ao futuro. Ninguém sabe se a retomada de verdade vai ser em julho, se vai ser no final do mês. Em Brasília, a gente tem um cenário um pouco mais tranquilo que em São Paulo, por exemplo. O número de mortes foi bem menor e a retomada aqui tende a ser um pouco antes desse momento, né? E o Brasil foi um país que ele não fez nem um lockdown como a Inglaterra e nem uma liberação como a Suécia, que isolou os grupos de risco e seguiu a vida. Então, é mais uma incerteza que a gente tem. Como que vai ser, né, esse próximo momento? O que vai acontecer? Né? Assim, já tentando antecipar algumas coisas, eu entendo, e a gente vai falar desse assunto de novo daqui a pouquinho, que as marcas que permaneceram anunciando, como o Ricardo falou, né, a família do sítio, nem Café do Sítio, né, porque são diversos produtos, eles, o ponto de venda deles é o supermercado. Então, eu e o Ricardo, a gente discute muito, né? Eu falo, Ricardo, como é que está o sell-in? Como é que está o sell-out? Preocupado sempre com o resultado dele, o que está acontecendo? E ele sempre muito confiante. Né? Então, foi um momento difícil para todos, mas cada mercado tem a sua particularidade. Então, eu sinto um mercado muito ansioso para essa retomada em definitivo. E aí, tentando... vou usar o Pondé também, André, vou parafrasear o que ele disse ontem. Nós estamos num momento, né, e ele comparou a um pássaro com a asa quebrada, né? Então, um momento muito difícil, a asa do pássaro está quebrada, mas ele ainda assim, ele quer voar. Então, as marcas, as pessoas, elas estão nessa angústia, elas não sabem o que vai acontecer, mas elas querem voar. E eu vejo isso como uma oportunidade muito grande para todos nós, né? Estou bem confiante também, igual o Nelson, ele sabe bem disso também. Eu sou um otimista de plantão, às vezes até demais, mas eu prefiro transmitir otimismo aí, óbvio que tentando trazer para próximo da realidade. E acho que o meu sentimento é um pouco esse. A gente teve a oportunidade de ter uma oxigenação grande de players, né? Por exemplo, eu acho que PicPay está no top of mind de muita gente hoje, né? Eu acho que Ame está no top of mind de muita gente hoje. O Magalu está surfando 3 meses de top of mind contra uma dominância de décadas de Casas Bahia, né? A gente vem acompanhando na agência com estudos internos também, essa informação de TV, a gente desde o começo veio olhando, entendendo esse comportamento, essa mudança. E aí, de novo, eu penso que é um dia de cada vez, tá? Porque um estudo que fica pronto daqui a 1 hora, ele está olhando para trás. Verdade. E a gente, né, o que o Lúcio falou, a gente não sabe como é que vai ser esse voo. Se a gente vai tentar voar, vai mancar um pouco e não vai decolar, ou vai decolar e vai voar baixinho, né? Se vai decolar e voar alto. Então, todo e qualquer estudo que a gente recebe hoje, e naturalmente é uma profusão grande de institutos, de veículos, os nossos internos, cada estudo que a gente vê hoje nasce muito velho, né? Porque uma coletiva, uma mudança, uma nova perspectiva pode aposentá-lo muito rapidamente. Então, naturalmente, a gente tem que ouvir tudo, ler, tirar uma média, fazer uma síntese e ter muito cuidado nas decisões, né? Eu acho que a ponderação e o cuidado certamente é a marca desses dias que a gente está vivendo.
Com certeza, eu acho que muito se fala em regras de ouro, eu sinto que dentro desse processo que a gente está vivendo, essas regras de ouro quase que não existem, né, Nelson? Imagino que, especificamente, cada cidade também tenha, a gente vê estudos globais, a gente vê estudos nacionais, e aí, quando você desce isso ali para a realidade de Brasília, imagino que também seja diferente, né? Sim. A gente tem que, nacionais tem que ter esse olhar e esse cuidado, né, para enxergar o todo. No começo, como a maioria dos nossos produtos forma uma cesta básica de produtos, a gente percebeu uma alta demanda, mas uma alta demanda do consumidor final, com o supermercadista, atacadista no meio disso, um pouco inseguro ainda, com medo de comprar até, poxa, eu vou comprar tanto, eu não sei se vai sair, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu posso receber cliente, não posso receber cliente? Então, no começo, para a gente, como indústria de alimentos, foi muito igual aos outros meses, a gente não percebeu tantas mudanças. Mas ao final de março, início de abril, a gente percebeu uma mudança bem significativa. Nos canais diretos que a gente tem com os consumidores, por exemplo, redes sociais, e-mail, site, as pessoas procurando saber o que nós estávamos fazendo em relação à pandemia, quais cuidados nós estávamos tendo até com os nossos funcionários, com os nossos motoristas, com os repositores de loja. Então, a gente percebeu que as pessoas passaram a cobrar mais do produto. Aquela história que a gente sempre vem escutando sobre humanizar a marca e trazer mais valores além do próprio produto, a gente sentiu muito mais forte agora. Por exemplo, parcerias com lives de cantores, com algumas instituições de caridade, as pessoas estão querendo saber, mas espera aí, me explica, você está apoiando por quê? Você está apoiando com qual propósito? Então, a mudança já aconteceu, assim, para a gente já aconteceu na nossa área de comunicação. A gente já está mais cauteloso em relação à forma de comunicar. A gente sabe que a visão mudou. Então, hoje, quando a pessoa está comprando um café, ela não está comprando só o produto, ela está comprando o posicionamento dela hoje aqui em relação à pandemia. É meio doido, mas apesar de ser um produto barato, a gente chega a vender até flocão de milho, que é um produto que na gôndola é R$1. Só que as pessoas passaram a ter interesse em mostrar que estavam consumindo os nossos produtos também. Então, enfim, a gente começou a desenvolver algumas receitas, a estar mais próximo das pessoas que pararam de consumir fora de casa e passaram a cozinhar em casa, fazer um cuscuz, fazer um café. E apesar de ser singelo em alguns momentos, é muito significativo que a gente, como você falou, a gente atinge massas mesmo de pessoas e elas estão preocupadas. Elas não querem mais comprar, consumir e, poxa, até defender a marca, não. Porque aqui a gente tem fãs, assim, realmente, o nosso café é muito amado aqui em Brasília. E as pessoas passaram a nos enxergar de maneira diferente. Então, a responsabilidade agora, quando você se posiciona numa comunicação independente da mídia, é muito maior, eu acho. Até porque, quando a gente olha na situação do Brasil, dependendo da forma como você se coloca, virou até um posicionamento político. Então, você tem que ter muito cuidado mesmo. E de novo, aquilo que você disse, a sensibilidade. Eu acho que a ansiedade não pode nos atrapalhar. Como o Nelson e o Lúcio falou, de nós estarmos num momento onde queremos voar, lógico, esse momento de insegurança e de incertezas trazem essa ansiedade, mas ela não pode ser alimentada, a gente precisa controlar. Aqui internamente, na empresa, a gente chama ansiedade de Jerusa, então segura a Jerusa, porque o momento é de reflexão, não é tanto de execução ou de ação, é mais de reflexão, de planejamento e de desenvolvimento nesse sentido. É assim que a gente tem visto e tem atuado. Nesse momento de incerteza, como um otimista de plantão, eu acho que a gente tem um segundo semestre que promete pela frente, né? Não vai ser uma retomada fácil, mas a gente já tem indicadores aí de mercado
né, essa semana, a Bolsa está subindo, o dólar está caindo, a Bolsa está voltando ao patamar de 100 mil pontos, né, que nunca antes tinha sido atingido. Você tem papéis aí como bancos e segmentos de educação crescendo demais. Então, eu estou confiante, eu tenho visto o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, também passando essa confiança para o mercado. Então, eu acho que as oportunidades vão ser muito grandes para todos os segmentos, né? Tá todo mundo muito ansioso, né, com essa volta. E a comunicação, André, ela sempre teve um papel fundamental para as marcas, né? Em qualquer momento. Eu acho que nesse momento de retomada, esse papel ele fica ainda mais importante. Primeiro, que tipo de comunicação que você vai fazer, né? Você pega aí o Café do Sítio, que durante a pandemia ele seguiu com uma comunicação de produto, né? Como o Ricardo falou, o varejo estava receoso de fazer uma compra grande, mas ele vinha comprando, o produto vinha saindo, eram indicadores que a gente vinha monitorando o tempo inteiro e que vinham dando resultado, né? Eles conseguem agregar valor a um flocão, é praticamente uma commodity, se você for pensar. E a família do Sítio faz isso muito bem, né? Então, que tipo de comunicação que as marcas vão fazer a partir de agora, né? Depende muito do segmento que você está inserido, né? Enfim, mas ela, mais do que nunca, ela vai ser muito importante para as marcas voltarem a ter os patamares de resultado, de share, enfim, em todos os mercados, né? Em Brasília, a gente tem um mercado muito particular, a maior parte da receita gerada para os veículos vem do governo federal, né? A gente tem também um governo distrital muito forte, que não saiu da rua durante todo o período da pandemia. Então, se tiver alguém do GDF aí, eu acho que o Douglas deve estar nos ouvindo. Muito obrigado pela confiança na JCDecaux. Eu tenho certeza que o GDF fez um trabalho muito bem feito, não só na rua, como nos outros meios, e aí a gente entra como um veículo que faz muito bem essa convergência, né, do digital com a televisão. E eu queria destacar o papel do Out of Home nessa retomada, né? Eu acho que as pessoas, elas estão ansiosas e ávidas para estarem na rua, para tomarem um sol, para passearem com as famílias. Então, vai ser um momento que o Out of Home vai ser fundamental na comunicação das marcas. Claro. Ele vai entrar, assim, como uma forma... e outra, aquilo que você falou ali anteriormente, não lembro se foi você ou a Isa, mas acho que foi você, as pessoas estão confusas, né? Então, a cabeça das pessoas, elas não sabem ao certo o que vai entrar. E, nessa hora, o mobiliário urbano de Brasília, por exemplo, ele entra com o papel de dar frequência para essa pessoa confusa, que precisa ver diversas vezes a marca, né? Ele entra também com aquela história da mensagem simples, de ter mensagem simples, que é o que a gente já trabalha diariamente, né? A gente, a nossa equipe aqui cuida muito layout de cliente, por exemplo, o André, o André Timóteo, por exemplo, eu nem discuto layout com ele é tão expert nisso que, se o André falou, eu não vou perder meu tempo. Ele com certeza, ele sabe o que ele está falando, né? Então, eu acho que esse papel o OH vai ter nesse momento, né? O aeroporto está começando a voltar ao normal e acho que as coisas vão se normalizar, né? Rapidamente. E aí eu queria citar algumas marcas que continuaram conosco, né, durante esse período, e esse assunto eu sei que vai surgir daqui a pouco de novo, mas eu já queria iniciar uma discussão em torno dele, acho que é o Ricardo que vai liderar aí essa discussão. Mas, assim, em Brasília, a gente teve um BRB que continuou com uma comunicação de produto, o BRB não falou de pandemia, ele continuou com uma comunicação voltada ao produto e com excelentes resultados, né? A gente tem um presidente hoje no BRB que está fazendo um belíssimo trabalho, né, o PH, e a JCDecaux, ela é o único veículo de Brasília que tem contrato anual com o BRB, tanto no aeroporto quanto no imobiliário urbano. E eles estão colhendo os resultados disso, né? A gente tem o Café do Sítio também, que continuou veiculando só produto. A gente tem, vamos pensar em outro, a gente tem um Girafas,
que trabalhou o produto delivery e teve um resultado muito expressivo também, né? E o GDF, que eu já citei, que ele trabalhou, eu enxergo que ele trabalhou diversas fases, né? Ele continuou comunicando, e eu acho que foi um acerto muito grande do cliente, ele continuou comunicando a dengue, por exemplo, porque a dengue não deixou de existir, a dengue continua matando, tanto ou mais quanto o Covid. Então, o GDF, ao mesmo tempo que falava para você lavar as mãos, para você usar máscara, que é a comunicação que ele tá trabalhando, ele não esqueceu da dengue. E eu aposto com vocês que poucos governos fizeram isso. Então, é um mérito aí da comunicação do GDF, né? E clientes de fora. Você tem um Itaú que continuou, você tem um Santander que continuou, mais focado na comunicação de produtos digitais, né? Você tem um Sebrae, que é outro cliente aqui de Brasília, que trabalhou um apoio às empresas nessa retomada, né? Então, essa retomada das marcas vai ser algo que a gente não consegue saber ao certo, mas a gente já consegue ter alguns insights do que vem pela frente. Essa volta, né, por que eu estou otimista? Porque o ano vinha começando muito bem, né, e todo mundo vai querer corrigir os seus desvios de orçamento, os desvios de meta, desvios de venda. Então, eu tenho a impressão que todo mundo vai voltar com muita garra. Essa ansiedade que a gente está vivendo de querer fazer essa transição, né, de voar com a asa quebrada, acho que vai se refletir numa garra muito grande para reverter, para voltar, né, naturalmente com os cuidados, com a prudência e as recomendações necessárias, né, para evitar um retrocesso. Mas eu acho que a gente, assim, conselho não, mas eu acho que uma atitude que a gente pode pedir a todo mundo é acreditar e fazer, né? Realizar, para que as barrigas que todo mundo enfrentou nos orçamentos agora no primeiro e no segundo trimestre se revertam no segundo semestre. Acho que é isso. Queria agradecer e acho que é acreditar e fazer, é o que a gente tem para fazer, não tem outra saída. Então, eu acho que agora é de, como eu falei, refletir para planejar, e apesar de considerar que a hora de execução pode não ser amanhã, pode não ser depois de amanhã, mas pode estar muito próximo. Então, é trazer seus parceiros, traz agência, traz veículo, conversa com todo mundo e sente junto. A gente não ter parado de anunciar produto, por exemplo, durante esse período, foi porque foi um trabalho de decisão em conjunto. O Lúcio, por exemplo, como ele diz, vem acompanhando junto com a gente semanalmente. Poxa, e aí? Tá legal, não tá legal, tá dando certo, as impressões, o sellout está acontecendo, não tá? Então, durante esse período a gente conseguiu anunciar produto e ter um resultado positivo, até em vendas, porque era um trabalho feito a várias mãos. Então, agora eu acho que é esse momento de trazer impressões de todo mundo, até porque a gente está junto, né? Essa ansiedade é coletiva, essa vontade de fazer acontecer de novo é coletiva. Então, eu acho que é isso. É isso que a gente vai fazer, é isso que a gente está fazendo. E pode demorar 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses, ou 15 dias, né? Como a gente falou, depende da região, depende da população, depende de vários fatores que a gente não consegue prever, mas a gente consegue planejar. Então, a dica é essa aí. Não, eu só queria mais uma vez agradecer a todos, né, Ricardo, Nelson, e deixar um abraço especial ao Heitor. Não sei se ele está ouvindo a gente. O Heitor passou por um momento difícil, é o nosso grande líder, né? Queria deixar um forte abraço para ele, dizer que ele está muito bem representado por quem responde a ele, e, enfim, agradecer a toda a audiência
que eu sei que foi muito boa já, né? É um mérito, como eu falei anteriormente, do nosso time. E agradecer pela oportunidade de estar aqui falando para um público tão seleto. Muito feliz em ver que Brasília está evoluindo de uma maneira mais tranquila do que São Paulo, né? Mas acho que a gente, como falou, todos precisam ter objetivo, a gente precisa ficar otimista com responsabilidade, a gente precisa voltar à vida com responsabilidade. Ontem, na palestra que a gente ouviu, a gente falou um pouco, ouviu, né, na verdade, da importância de começar a ter objetivos, da importância de começar a olhar num prazo de 2 semanas, 1 mês, uma espécie de retomada. É o que nós estamos fazendo aqui na Decor, nós estamos falando de retomada, estamos dando um kick-off com esse webinar da retomada de produtos, de casos reais. Então, eu espero que tenha sido enriquecedor para vocês, como foi para a gente quando a gente montou esse trabalho. É muito bom ver de forma concreta o que vai acontecer e principalmente ver que volta, né? Que acaba, que a crise passe, que volta, e que normalmente a gente sai de momentos desse mais maduros, mais fortes, mais unidos, quem é parceiro fica mais parceiro. Então, vamos tentar tirar o que tem de bom para tirar disso, mas principalmente olhar para frente e enxergar aí num futuro próximo uma nova vida, um novo jeito de andar na rua, um novo jeito de lidar com a rua, um novo jeito de se relacionar com a rua e com as pessoas que estão na rua. E a gente faz parte disso, isso faz parte da nossa vida, novos produtos, novos pensamentos, vamos pensar muito nisso e pensar junto. Muito obrigada a todos. Fica aqui o agradecimento de toda a equipe Decor pela participação de vocês e o agradecimento à equipe Decor por ter colocado isso em pé. Heitor, fica bem, em breve a gente está junto de novo e tchau para vocês, bom fim de semana para todos aí. Tchau, tchau.